1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 19, foi onde a gente parou semana passada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 19, que foi onde nós paramos semana passada. Gente, olha que escritório bonito do Roberto Segala. Ô, Glória! Você tá aí num escritório bonito, hein, irmão? Que bênção! Aleluia! Deus é bom. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, 19. Vamos terminar de ler esse trechinho de novo. E aí eu já vou terminar o que tem aqui para nós. E a gente já entra em 2 Tessalonicenses 1 hoje. Tá bom? Vamos aqui então. 1 Tessalonicenses 5, 19 em diante até o finalzinho, que é o 28. Diz assim: não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então vamos terminar esse trechinho aqui e em seguida a gente já vai para 2 Tessalonicenses. Então nós íamos finalizar, né, semana passada, mas ficou faltando alguns versículos aqui e eu preferi parar e a gente retomar. Então, 1 Tessalonicenses 5,19, que foi onde nós paramos, falando sobre não apagar o espírito. E semana passada eu finalizei então falando sobre essa questão de que se Paulo está dizendo que é possível que o espírito seja apagado, e nós entendemos que o combustível que faz o espírito não ser apagado é justamente esse óleo que era colocado no candelabro, e a representação desse óleo é justamente essa questão da palavra, né, de estar em relacionamento contínuo, diário com o Senhor, para que a lâmpada, para que a lamparina, para que esse espírito nunca seja apagado dentro de nós. Então o cristão precisa entender e compreender que tem uma responsabilidade, que ele precisa ele mesmo, né? Não é o Senhor quem vai fazer isso. É uma responsabilidade que foi dada a nós como cristãos, a nós como sacerdotes, né? Como homens e mulheres de Deus que decidiram servir ao Senhor em amor e que então precisam colocar isso em prática diariamente para que o Espírito, com letra maiúscula, não seja apagado. Porque então eu, cristão, tenho a possibilidade sim de apagar o Espírito que uma vez foi aceso dentro de mim, né? Então, esse acender do Espírito tem a ver com o novo nascimento, com o Espírito Santo vir morar dentro de mim a partir do momento em que eu aceito Cristo como Senhor e Salvador. Porém, a manutenção disso é feita por mim e por você, para que esse Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, jamais seja apagado dentro de mim. Então, Paulo está deixando claro para os irmãos de Tessalônica e para todos nós que hoje lemos essa carta, de que nós precisamos zelar pela nossa vida espiritual diariamente, para que o nosso espírito, ou para que o Espírito Santo, na verdade, não seja apagado dentro de nós. E assim a gente esteja simplesmente com uma vida religiosa dentro da igreja, com uma vida de cristão, mas que o Espírito, né, esse candelabro, ele está apagado faz tempo. E como a gente estudou lá em escatologia, eu só vou relembrar isso. O candelabro dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo, ele tinha justamente essa função de iluminar o sacerdote que ali entrava, né? Então, quando o sacerdote entrava ali para colocar os pães,
para entregar incenso, né, que era a oração, para colocar azeite novamente no candelabro. Se o candelabro estivesse apagado, ele ia ter um lugar onde só havia escuridão. Por quê? Porque o lugar santo e o lugar santíssimo são lugares fechados dentro do tabernáculo e que não tem janelas e que não entra luz do dia, ok? Então esses lugares, esse lugar, na verdade, era iluminado exclusivamente pela luz do candelabro, que é a representação dos 7 Espíritos de Deus. Quiser dar uma lembradinha nessa aula aí, volta lá no curso de escatologia e pega essa aula que a gente falou sobre o candelabro, vale muito a pena. Então, existe uma responsabilidade minha e sua de continuarmos com esse espírito aceso, avivado, e isso só pode acontecer quando nós realmente nos colocamos diante do Senhor todos os dias, quando a palavra é o nosso alimento, quando a vida espiritual ela está totalmente alinhada com as disciplinas, né, espirituais que a palavra de Deus coloca para nós, que são quais? Oração, meditação na palavra, a leitura, o jejum, né, e tantas outras coisas que a gente sabe que nos auxiliam no nosso relacionamento com Deus, ok? Então, não apaguem o espírito. Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. E aqui existe outra questão bastante importante, por isso que eu não quis passar rápido nesses versículos. A primeira coisa que precisa chamar a atenção de para nós aqui, nesse versículo 20, Paulo está alertando os irmãos sobre algumas coisas de forma bem rápida, né? Porque vocês veem que os versículos estão bem curtinhos, né? Os parágrafos estão bem curtinhos aí. Então ele diz assim, no versículo 20, né? Não tratem com desprezo as profecias. Então ele não está falando para a igreja o que é as profecias. Ele está simplesmente dando um alerta no final dessa carta a respeito de algumas coisas extremamente importantes para a vida do cristão. E uma delas é a questão de não tratar com desprezo as profecias. Mas essas profecias aqui não têm a ver com aquela profecia que a gente imagina quando a gente lê esse texto. Qual é, Elisângela, a profecia que a gente imagina quando a gente lê esse texto? A gente logo imagina a profecia que é liberada através do dom de profecia, ok? A gente logo pensa que Paulo está falando sobre o dom da profecia, onde a pessoa ela começa então, geralmente, né, tomada pelo Espírito Santo, a falar em outras línguas e trazer uma mensagem, seja de forma coletiva ou seja de forma individual, né, para uma pessoa ou para toda a igreja. E não é dessa profecia que Paulo está falando. Por quê? Porque Paulo está falando sobre a principal profecia, e é aquela que os irmãos nunca deveriam desprezar. Que qual é a principal profecia? A própria palavra de Deus. Nós, queridos, eu quero, a partir desses estudos da carta de Paulo, eu quero cada dia mais mostrar isso para vocês, que está dentro da palavra, dos próprios versículos bíblicos, do que Paulo está falando, porque a grande maioria das pessoas, por falta de estudo, como nós estamos fazendo aqui de quinta-feira, acaba generalizando os versículos ou pegando de forma isolada e achando que a sua interpretação é a interpretação do autor. E isso é o que gera geralmente erros doutrinários, erros teológicos. Por quê? Porque se eu não entendo o que o autor do livro está escrevendo na sua origem ou no que ele quis dizer, e eu interpreto segundo a minha vontade, eu corro o risco de estar pondo uma intenção na palavra de Paulo que não é a realidade. Eu queria ler um texto com vocês que reforça isso para nós, de que essa profecia que Paulo está falando aqui é sobre a palavra de Deus num todo. Lembra que eles não tinham ainda essa Bíblia que a gente tem hoje na mão? Então, qual era a Bíblia que eles tinham? Eles tinham a Septuaginta, que era o Antigo Testamento traduzido para o grego, certo? Que foi uma das produções que aconteceram ali no Império Grego, no Império Romano, perdão. Eles mandaram traduzir todo o Antigo Testamento que estava no hebraico para o grego,
para que eles conseguissem, então, essa nova geração, ler o Antigo Testamento, porque muitos deles já não falavam mais o hebraico, e sim o grego. Então, eles têm a Septuaginta, que é todo o Antigo Testamento, e já começam agora a receber algumas cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e de tantos outros irmãos, talvez, que escreviam naquela época. Mas eles não tinham essa Bíblia que nós temos hoje. Então, de que profecia Paulo está falando para eles não desprezarem? Paulo está falando para eles sobre a palavra, toda a profecia bíblica, que é a palavra por completo. Então, Paulo está dizendo, não desprezem as profecias. O que é a profecia? É a palavra que procede da boca de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, nós temos toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a grande profecia que Deus tem deixado para nós como igreja. Nós precisamos entender que a principal ou a profecia é a palavra de Deus. Então, se eu estiver falando a palavra de Deus como a outra pessoa, eu estou profetizando. A gente vai precisar entender isso de forma muito clara nos nossos estudos aqui nas cartas de Paulo, porque Paulo fala muito sobre isso. E às vezes esse é o grande problema da igreja do século 18, 19, 20, 21, onde a interpretação passa a ser muito rasa, passa a ser muito superficial, e as pessoas acham que ele está falando sobre o dom de profecia, onde alguém recebe sim uma inspiração do Espírito Santo e profetiza. Mas não, a grande profecia é a palavra, e é isso que ele está pedindo para a igreja de Tessalônica jamais desprezar, ok? Vamos pegar um texto que está lá em 2 Pedro. Abre lá rapidinho comigo, só para a gente reforçar essa questão da profecia, mas a gente vai falar bem mais a respeito desse assunto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Eu quero reforçar isso sobre a profecia, só para vocês não acharem que eu estou falando, mas não é disso que ele está falando. O original dessa palavra profecia, vou até ler aqui para vocês. Não está lá no nosso dicionário, mas eu posso pôr depois. Profecia no original do grego é a palavra profeteia, que significa profecia, discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas. Deixa eu pegar aqui. Usado no Novo Testamento, da expressão dos profetas do Antigo Testamento, da predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ela, o espírito de profecia, a mente divina, a origem da faculdade profética. Então, isso tudo aqui que eu falei significa essa palavra no original grego, que é profeteia, tá? Então, vamos ver o que Pedro fala também sobre essa questão da profecia? Depois, se vocês quiserem ler o capítulo todo aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, o que o Pedro está dizendo aqui já nesse primeiro versículo? Ele está pedindo para os irmãos também prestarem atenção na palavra dos profetas. Quem são esses profetas que ele está falando? A gente já entende pela sequência do que ele continua dizendo. Olha isso. Vou ler de novo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. Então, de quais profetas Pedro também está falando nessa carta aos irmãos? Ele está falando dos profetas no Antigo Testamento que deixaram para nós toda a revelação de Cristo, todo o propósito de Deus
para todo o tempo até a volta de Jesus e até depois dele. Porque muitas das profecias do Antigo Testamento são sombra daquilo que iria vir, daquilo que eles viriam a ver e viver, e ainda estão se completando, né? Muitas das profecias. Versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura... Opa! Tá vendo aí, gente? Tem alguma versão que tá muito diferente? Antes, versículo 20, de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Não foi o homem que quis profetizar e profetizou. Não foi o homem que quis deixar todas essas profecias do Antigo Testamento. Mas houve o quê? Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Então, qual é a maior profecia? A própria palavra. Porque ela também foi revelada. Porque ela foi justamente aquela palavra que desde Gênesis, desde Moisés, né, que é o autor ali de Gênesis, segundo os estudiosos, Deus começa a inspirar homens para que deixasse então registrado toda a sua vontade, todas as coisas que ele iria fazer, tudo aquilo que é o desejo de Deus para toda a humanidade. Gente, a Bíblia é um livro onde a vontade de Deus, ela está manifesta. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua cidade, para a vida da sua nação, para a vida do mundo inteiro, a Bíblia, ela consta tudo isso. E a gente tem todos esses relatos, então, debaixo de uma unção, de uma inspiração totalmente do Espírito Santo. Então, toda a Bíblia. Elisângela, até aqueles versículos que para nós parecem mais estranhos, sim, talvez principalmente esses. Porque se toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo e nós como cristãos precisamos crer nisso, que toda a palavra de Deus é a palavra de Deus, então eu preciso crer que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo e por isso nós cremos nessa palavra como ela é. Então a profecia é a palavra de Deus. Agora, a questão do dom da profecia, o dom profético, a gente vai falar sobre isso dentro dos dons e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso na carta que Paulo diz sobre isso. Mas eu quero que vocês já entendam que quando a Bíblia fala sobre profecia, ela está geralmente e quase que todas as vezes falando da própria palavra. Então, o que é? Vamos voltar aqui em 1 Tessalonicenses. Não tratem com desprezo as profecias. O que Paulo, então, está pedindo para a igreja de Tessalônica e para nós? Para que nós não venhamos desprezar a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus seja a base da nossa vida de relacionamento com Deus. Porque se eu não conheço a vontade do meu Pai, a vontade do meu Deus, para mim e para o meu irmão e para todo mundo, como é que eu vou entender então a vontade de Deus na minha vida e na vida do meu próximo? Como é que eu vou ter relacionamento com alguém que eu não conheço a vontade dele? Então eu preciso ter a profecia, a palavra de Deus como base para minha vida. E quando então nós profetizamos, nós estamos muitas vezes, e era isso que a gente deveria fazer muito mais vezes, era falar a própria palavra de Deus. Orar a palavra de Deus, falar para uma pessoa sobre os versículos bíblicos. Essa é a maior maneira de nós profetizarmos. Por isso que Paulo vai falar alguns versículos lá para a gente lá na frente, que a gente vai falar sobre isso também. Guardem isso que vocês vão entender bastante em outros textos, tá bom? Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aí a pessoa continua esse versículo com o versículo 21 e ela deduz que Paulo está falando sobre a profecia no que diz respeito ao dom de profecia por causa dessa sequência. Aí o que as pessoas fazem aqui? Elas começam a dizer que elas precisam provar o profeta e a profecia que foi dada para elas.
Vocês estão vendo como uma confusão traz a outra? É isso que está dizendo aí, gente? Paulo está dizendo para nós, mas ponham à prova todas as coisas. O que é todas as coisas? É todas as coisas, né? Então não é só a profecia que eu preciso pôr à prova. Eu preciso pôr à prova todas as coisas. Eu preciso pôr à prova tudo que está ao meu redor. Eu preciso pôr à prova uma atitude que alguém está pedindo para eu ter. Ah, mas por que eu tenho que ajoelhar na igreja? Ah, mas por que eu preciso orar dessa forma? Então, Paulo está dizendo para os irmãos terem esse senso de questionamento, de colocar à prova mesmo, de querer ver na palavra se aquilo que alguém está me ensinando, se aquilo que alguém está pedindo para eu fazer é bíblico, se está de acordo com a profecia, se está de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que ele está fazendo, é para pôr à prova todas as coisas. Não é para pôr à prova a profecia que a pessoa está dando para você. Não é para pôr à prova o profeta que está falando com você, ok? Não é disso que ele está falando. Ele está falando de todas as coisas, ok? Então a gente precisa ser um cristão, como muitos, né, usam esse chavão, né? Um crente bereano, um cristão bereano. O que é ser um cristão bereano? A igreja de Bereia foi uma igreja lá em Atos, que todas as vezes que Paulo ou outros apóstolos passavam por ali para falar com aqueles irmãos, eles ouviam a pregação, eles ouviam os ensinos deles, mas eles pegavam a profecia, a Bíblia, e eles iam lá consultar para ver se aquilo que Paulo, que Pedro, que outros irmãos estavam falando, estava dentro da palavra. Então nós precisamos ter a profecia como a base da nossa vida cristã em tudo que nós vamos fazer, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia com Deus, no nosso relacionamento. Então a profecia precisa ser a base. E nisso eu começo então a pôr à prova todas as coisas. Por que as pessoas estão pedindo para eu pôr um copo de água do lado do rádio ou do lado da televisão para depois tomar essa água depois que aquela pessoa orou lá do outro lado do rádio, da televisão? Isso é bíblico? O que vocês acham? Isso é bíblico? Tomar água depois da oração de alguém? Não. Não, Débora, quem mais? É um ritual. Ué, mas por que os crentes fazem então, gente? Porque eles não colocaram à prova todas as coisas. Segundo o quê? Segundo a Bíblia. Então, se eu estivesse ido para a Bíblia e consultado onde é que está escrito que Deus manda que alguém ore e eu coloque um copo de água do lado da oração e depois tome aquela água e aquela água vai estar ungida para eu ser curada, para eu receber minha bênção, o que ia acontecer com os crentes então que ouvem esse tipo de relato? Eles iam continuar fazendo? Não, né? E tantas outras... Pode falar, quem tá falando? Desculpa. Eu, Renata, tá? Desculpa, eu não tinha visto de onde estava vindo a voz. Fala, Rê. É igual deixar a Bíblia aberta em cima do ombro, pegando poeira. Não, tá, ainda por cima, tá né? protegida a casa, viu, gente? Tá protegida, né? Segundo alguns cristãos aí, eles falam que é só deixar lá no Salmo 91 que os demônios eles leem e aí eles fogem, viu? É isso que vai fazer a casa tá conservada, né? Então, assim, gente, são inúmeras coisas. A gente tá brincando aqui, e brincando mesmo, com dois aspectos muito bobos, né? Que é essa questão do copo com água e da Bíblia aberta. Mas se nós começássemos aqui a conversar sobre algumas coisas que existem dentro das igrejas, e eu não tô falando só da evangélica, mas estou falando até da católica, justamente porque é a origem do cristianismo, ok? Nós íamos perceber por que Paulo está dizendo para que a profecia não fosse desprezada, que a Bíblia fosse realmente muito pesquisada, lida, meditada, estudada, porque ela traria clareza para todos nós como cristãos. Então é disso que Paulo está falando, tá bom? Vamos continuar. Aí ele diz no 22, afastem-se de toda forma de mal. Então ele está falando para eu me afastar. Ele não está dizendo que eu tenho que sair do mundo, ele não está dizendo que eu tenho que pedir demissão do meu emprego porque meu patrão ele
do candomblé, da umbanda, ou ele é qualquer coisa desse tipo. Ele não está pedindo para eu fazer isso, ele está pedindo para eu me afastar de toda forma do mal. Então, tudo aquilo que pode me afetar de alguma maneira, se eu puder me afastar. Afastar é não ficar tão perto, afastar é não estar tão próximo, afastar não é estar todos os dias com aquela situação próxima de mim. Por quê? Porque assim vai fazer com que eu esteja me guardando, né, daquele mal, porque eu posso estar sendo todos os dias aliciada, né, a algum momento cair em tentação a respeito de alguma coisa. Então, quando nós nos afastamos de toda forma do mal, a tendência é nós não cairmos em tentação ou nós não sermos enredados por algum falso ensino, por alguma falsa doutrina, por um pecado que está muito próximo de nós. Então, quanto mais eu me afasto, melhor vai ser para mim, ok? Então, ele está pedindo para se afastar, porque a gente vai perceber que Paulo, ele sempre vai fazer um ensino a respeito de ter comunhão com todos, amar a todos, independente de que igreja, de que religião, de que convívio social aquela pessoa seja e qualquer outra forma, né, de preconceito. Então não é isso que Paulo está dizendo para eu sair do mundo. Não, não. O mundo está aí e a gente vai viver no meio dele. Só que nós não precisamos estar próximos de coisas que nos levam a pecar, de coisas que nos levam para longe de Deus. Então quando eu me afasto, fica mais fácil de eu conviver com aquelas situações. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui nesse versículo para os irmãos, finalizando essa carta, de que eles precisam pensar que não é só o espírito, não é só a alma e não é só o corpo que precisa estar sendo guardado, sendo cuidado, mas sim as três partes. Então, nesse versículo, a gente já, inclusive, quebra um conceito, um ensino que a gente vê em alguns meios cristãos, inclusive, ou até fora deles, de que só existe o corpo e a alma, né? Para algumas pessoas, nós somos só duas partes. Quando a Bíblia diz, aqui através de Paulo, que Deus tem que guardar e nos santificar inteiramente, ele cita quais são as três partes que Deus precisa santificar. Então, quais são as três partes? Que todo o espírito, letra minúscula, alma e corpo de vocês seja preservados irrepreensíveis. Então, o que precisa ser achado no dia da volta de Jesus, santificado e irrepreensível, que quer dizer praticamente a mesma coisa. O irrepreensível é que Deus não ache nada em mim para me repreender, para trazer juízo sobre a minha vida, mas que a minha vida esteja totalmente em processo de santificação até a volta de Cristo. Então eu não preciso me preocupar somente, eu não posso, na verdade, me preocupar somente com o meu espírito, mas eu preciso me preocupar com a minha alma, que são as minhas emoções, e preciso me preocupar com o meu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se ele também faz parte de toda a estrutura que Deus me deu como ser humano, eu preciso cuidar de tudo. Eu preciso estar bem nos três aspectos. Então, assim, fica a dica para mim e para alguns aqui que não têm o costume de cuidar da sua saúde, né? A gente precisa prestar mais atenção, sim, na nossa saúde física, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se eu não cuido bem do meu corpo, se eu sou relaxado com a alimentação, se eu sou relaxado com o exercício físico, se eu sou relaxado com todas as coisas que competem ao nosso corpo, então automaticamente eu estou pecando. Por quê? Porque Deus quer que eu cuide muito bem das três partes. Eu não posso ser um cristão negligente numa parte e cuidadoso demais na outra. Por quê? Porque todo o corpo, toda a nossa alma e todo o espírito vai ter que estar sendo santificado e irrepreensível na volta de Jesus. Então, nós como cristãos, queridos, precisamos
estar atentos a essas 3 áreas da nossa vida. Não pode ser uma mais do que a outra, ou não pode deixar uma e cuidar só das outras. É tudo. Nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que o Senhor nos deu. E a primeira coisa que Deus nos deu foi justamente o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito quando nós nascemos de novo. Então a gente precisa cuidar muito bem. Como é que eu cuido do espírito? As disciplinas espirituais, que nós já temos falado bastante aqui nas aulas, e a nossa vida como cristãos, ela precisa refletir isso, né? Essa vida em Deus, para que o nosso espírito esteja sempre em processo de crescimento, até que nós nos tornemos um varão perfeito em Deus, né? Que o nosso espírito seja exatamente com a imagem do próprio Cristo. Então, ele precisa ser cuidado. Com o quê? Jejum, oração em outras línguas, meditação na palavra. Quando eu estou fazendo as disciplinas espirituais, eu estou cuidando do meu espírito. É do meu espírito que eu estou cuidando. Como é que eu cuido da minha alma? Cuidando das minhas emoções. Fazendo o quê? Não guardando rancor, não guardando ressentimento, confessando os meus pecados, não tendo problema com outro irmão, né? Falta de perdão, ansiedade excessiva. Tudo isso faz com que a minha alma adoeça e eu fique um crente que está cuidando do espírito, que talvez esteja cuidando do corpo, mas a alma está doente. É uma pessoa que está sempre com problemas na alma, né? Ela está sempre extremamente ansiosa, ela está sempre extremamente nervosa com as situações, ela está sempre preocupada com o dia de amanhã. Isso é falta de cuidado com a alma. Como é que eu cuido da alma? Cuidando do espírito e cuidando do corpo. Por quê? Tudo vai se alinhando, tudo vai tomando um mesmo rumo junto. Gente, se tem uma coisa que é difícil de compreender, é uma pessoa que cuida extremamente, por exemplo, do corpo. E eu vou citar aqui o corpo porque é mais fácil da gente ver, né? Quando uma pessoa cuida muito bem do corpo. E eu vou citar esse caso mesmo da academia, de uma ótima alimentação. Aí você vê, né, os cristãos ali colocando foto, colocando vídeo, tô malhando, eu tô me exercitando, olha minha marmita fitness, e nada contra tudo isso. Pelo contrário, eu acabei de falar que nós precisamos cuidar disso. E eu sei que eu tenho falta em algumas coisas e eu preciso me preocupar mais com isso. Mas do que adianta eu cuidar de tudo isso, eu fazer do meu corpo realmente um exemplo de saúde, mas eu ter uma alma extremamente doente, com ansiedade, com depressão, com ressentimento, com mágoa, com falta de perdão, e aí eu tô adoecendo por dentro, mas eu tô fitness por fora. E aí também você vai olhar a vida espiritual da pessoa, você vai olhar para as práticas espirituais, você não vê essa pessoa dando fruto do espírito, então você vai ver a vida da pessoa, você não vê paz, você não vê alegria, você não vê domínio próprio, você não vê longanimidade, você não vê o fruto do espírito. Essa pessoa ela não está preocupada em pregar o evangelho para salvar outras vidas, ela não está preocupada em saber o propósito de Deus para a vida dela, nessa questão do relacionamento. Ela não tem vida, ela não tem tempo para Deus. E aí, vocês acreditam que isso seja possível, né? Cuidar tanto de uma área e deixar as outras duas extremamente descuidadas e achar que isso é ser cristão? E vice-versa, né? Também tem aquelas pessoas que cuidam demais dessas áreas do espírito e da alma, e aí relaxam com o corpo, aí você vê essa pessoa o tempo inteiro doente, mas não é porque o diabo tá atacando a vida dela, é porque ela não cuida da saúde, ela é alguém que só come em fast food, ela não faz um exercício físico, ela não toma água, ela só toma Coca-Cola, e nada contra a Coca-Cola, eu não tô fazendo também comercial para ela aqui. Então, assim, isso não é uma vida saudável. Isso não é uma vida saudável em Deus, porque aqui nós estamos numa aula de cristãos que querem realmente aprender com a palavra aquilo que nós precisamos fazer para a nossa vida ter o mínimo, né,
de santificação e de ser saudável em Deus. Então eu preciso me preocupar com as 3 partes que Deus me deu na minha formação como ser humano. Corpo, alma e espírito precisam estar alinhados na palavra de Deus e na vontade de Deus para minha vida, ok? Então é isso que eu preciso estar santificando até a volta de Cristo. 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. O que ele está falando aqui? Ele está falando que se você se propor a cuidar dessas 3 partes, aquele que te chamou, que é o Senhor Jesus, e que é o Espírito Santo que está encarregado de nos ajudar nesse processo de santificação, ele é fiel e fará isso. O Espírito Santo ele está pronto a nos ajudar nas 3 áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Porque quando a gente começa então a cuidar muito bem dessas áreas, o próprio Espírito ele está ali o tempo inteiro nos ajudando, nos fortalecendo, nos direcionando, né? Trazendo saúde para o nosso corpo, porque nós estamos nos cuidando, trazendo saúde para a nossa alma e trazendo crescimento para o nosso espírito. Então, assim, vamos começar. Quem ainda não se preocupava com as 3 áreas, comecem a dar um pouco mais de atenção para essas 3 áreas. Analise, pare, pensa, põe no papel talvez o que você acredita que seja melhor para você, e assim nós vamos estar muito mais saudáveis em todas as áreas da nossa vida, ok? Versículo 25. Irmãos, orem por nós, saudem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Queridos, Paulo está dizendo uma coisa que nós precisamos fazer sempre, uns com os outros, que é o quê? Ensinar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. Então, quando ele manda os irmãos lerem essa carta uns para os outros, né? Ou essa carta a todos os irmãos, ele está dizendo assim, aonde essa palavra chegar, ela precisa ser passada para o próximo, ela precisa ser lida para as pessoas que talvez não consigam ler, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser passada. Então, a Bíblia, ela continua sendo um livro, ou continua sendo uma palavra que é para ser ensinada, que é para ser pregada, que é para ser passada como uma maneira de alcançarmos as vidas que estão próximas de nós. Então, a questão do ensino tem a ver com o próprio cristão. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para o cristão, a gente ensina, a gente entra mais a fundo na palavra. E para o não cristão, né? Para aquele que ainda não conhece Jesus, nós precisamos apresentar para ele esse testemunho de vida, esse evangelho completo que nós passamos a conhecer, é falar realmente do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que ele vai fazer no futuro. Então não adianta eu chegar para uma pessoa que não conhece Jesus ainda e começar a fazer com ela um discipulado igual com um cristão. Não vai funcionar, porque ela ainda nem foi convencida do pecado. Então eu preciso passar a falar desse grande amor de Deus, a respeito daquilo que Deus fez através da cruz, através do sacrifício dele. Para que isso aconteceu? Para que a pessoa se converta. Mas com os cristãos, com os nossos irmãos, nós podemos sim sentar e conversar e ter um momento de meditarmos na palavra, de falarmos um pouco mais daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e assim nos ajudarmos a crescer uns aos outros, a fortalecer, né, uns aos outros no Senhor. Então Paulo está dizendo enfaticamente para que os irmãos passem esses ensinos para frente, para que eles possam ler essa carta para todos os irmãos e que nós possamos continuar fazendo isso também no nosso meio. Vamos passar para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Não deu horário ainda, a aula hoje está muito grande, eu não estou percebendo, ou então, sei lá, né, o aplicativo aqui está diferente hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro e a gente vai tentar, então, falar um pouquinho do que Deus está falando aqui com Paulo, através de Paulo. Então, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo. E de novo aqui a gente sabe que ele está falando de Silas, né?
Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa essa segunda carta, que foi escrita praticamente na mesma época, talvez uma em seguida da outra, foi mandada lá para Tessalônica, e ele já não estava mais lá, isso a gente já sabe, né? Então, agora que apareceu, vamos terminar aqui, a gente já muda aqui. Então, ele começa essa carta justamente, de novo, agradecendo a Deus, né? Dando graças a Deus, ele diz no versículo 3, por causa daqueles irmãos de Tessalônica, porque as notícias que chegam para Paulo são sempre notícias muito boas, são sempre notícias de muita alegria, de muito regozijo na vida de Paulo. Por quê, gente? Porque a igreja de Tessalônica estava colocando em prática todos os ensinos de Paulo, todos os ensinos da palavra, tudo aquilo que Paulo havia pregado para eles, ensinado para eles a viver como cristãos, eles estavam pondo em prática. E o que a palavra então mostra para nós aqui nesses versículos, que fala dessa igreja que está sendo elogiada por Paulo nessas duas cartas praticamente? Ele fala de coisas muito simples, mas de coisas que fazem com que uma igreja se torne um corpo vivo de Cristo na terra, de um corpo que realmente exala o bom perfume de Cristo, de um corpo que realmente cresce, mas cresce em unidade, cresce fortalecido no Senhor. Então ele dá algumas dicas aqui para nós do que ele está, então, extremamente feliz com a igreja de Tessalônica. E o que ele exalta, então, aqui para nós, dizendo justamente que é aquilo que nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos buscar. Vamos lá, versículo 3 em diante, eu vou parando de acordo agora. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo. Sabe por quê? Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui? Vocês têm buscado a palavra, né? Não desprezado a profecia que nós acabamos de falar no fim da outra carta. Então, vocês estão olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus, olhando para os ensinos que eu tenho dado, e vocês começam a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem ensinado a vocês.
É isso que Paulo está falando. Lembra da fé? A fé é algo que se baseia numa palavra que Deus me dá, então eu vou pondo em prática. Então, se a palavra diz que eu sou o que eu preciso pôr em prática. Se eu sou filho de Deus, então eu preciso agir como filho de Deus. Se eu sou alguém santificado pela palavra, eu preciso agir segundo essa santificação. Se eu sou alguém que Deus me chamou para falar dessas boas novas para outras pessoas, é assim que eu vou agir. Se Deus me diz que eu devo perdoar o meu próximo, a minha fé precisa operar em cima desse mandado da palavra de Deus, dessa palavra que vem ao meu coração. Então, o cristão que olha para a palavra, lê a palavra, mas ela se torna simplesmente um livro que eu leio e quando eu fecho, eu não ponho em prática aquilo que está escrito, então não existe fé nessa prática, não existe fé nessa vida com Deus. Por quê? Porque a fé é uma atitude que passa a existir a partir do momento que a palavra vem ao meu encontro, que confronta a minha vida, que consola as minhas situações, que me traz entendimento sobre a vontade de Deus. É isso que a fé faz. A fé põe em prática aquilo que Deus tem falado comigo. Isso é agir em fé. Então Paulo está dizendo que cresce cada dia mais a fé desses irmãos, que é o quê? A prática da palavra. Então é disso que ele está falando. E segundo, o principal mandamento. Então eles estão colocando em prática justamente aquilo que precisa acontecer na vida de todo cristão. Ouvir de Deus e pôr em prática e amar uns aos outros. Uma verdadeira vida de cristãos, de comunidade, é aquela que ama o seu próximo. E na primeira carta ele fala que não é para amar só o próximo no sentido de cristão, de irmão de igreja. Ele está dizendo para nós amarmos uns aos outros. Quando eu amo o meu próximo, que não quer dizer que ele seja um crente, eu estou justamente desejando cada dia mais que ele receba principalmente Jesus também na sua vida, que ele seja alcançado pela graça de Deus. E o que eu faço então para essa pessoa ser alcançada? Eu cada dia mais tenho atitudes que refletem Cristo, porque com a minha vida transformada, com a minha vida sendo exemplo de cristianismo na terra, as pessoas vão crer em Jesus e vão querer ter a mesma vida que eu tenho. Esse é a maior forma, gente, da gente ganhar pessoas para Jesus. A nossa vida sendo transformada, o nosso testemunho vivo de vida, alcançando outras vidas para o Evangelho. Então, muito provavelmente, a vida desses cristãos de Tessalônica, eles eram tão intensos na sua vida em Deus, eles começaram a buscar com tanta intensidade essa vida em Deus, que eles começaram a justamente ter tantas transformações pessoais que isso alcançava as vidas. Eles começaram a receber realmente esse poder que vinha de Deus e então profetizavam, né? Falavam da palavra, oravam pelos enfermos e eles eram curados. O ID estava acontecendo na igreja de Tessalônica e ao redor, né, de toda a Macedônia, porque fala que toda essa região da Macedônia, ela estava sendo inflamada pelo poder de Deus e pela unção do Espírito Santo e por essa salvação e por essa pregação do Evangelho. A igreja começou a crescer demais naquela região por causa dessa atitude de transformação que o Espírito Santo começou a fazer de um a um, né? Então é aquela coisa da formiguinha, mas que quando o Espírito Santo ele vai alcançando, as famílias vão sendo alcançadas, aí o vizinho vai sendo alcançado, aí o parente vai sendo alcançado, aí a pessoa que trabalha comigo na minha empresa vai sendo alcançado. Então é a vida de Deus fluindo do meu interior de verdade. Então é aquela coisa, né? Você está conversando com uma pessoa e aí ela te ouve falando assim, mas aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa fez tal coisa pra mim, eu jamais vou perdoar aquela pessoa. O que vocês acham que uma pessoa que não é cristão, ela olhando você falar isso, ela vai imaginar, ela vai entender que mesmo você sendo de Cristo, você tem padrões de vida que não é do cristianismo. E isso faz com que muitas vezes a gente dê mau testemunho da nossa vida para outras pessoas. Se a nossa vida em família
não reflete isso também? Automaticamente, amigos e parentes que vêm à nossa família também cheia de problemas, cheia de gritarias e de discussões e de situações que não agradam a Deus, fazem com que as pessoas também não queiram o evangelho. Então, eu acredito, olhando para a palavra de Deus, tá, gente, que a maior forma de se pregar o evangelho é tendo uma vida transformada dentro do padrão da palavra de Deus. Então, você quer ganhar alguém para Jesus? Comece a ser transformado pela palavra e automaticamente a sua vida, ela vai ser o testemunho vivo da mudança e da transformação que o Espírito Santo pode fazer numa vida. Então, automaticamente as pessoas vão ver as suas atitudes e elas vão dizer: eu quero a mesma vida que você tem hoje. Você nasceu de novo e eu sei que você nasceu de novo por causa das suas atitudes. Então, eu quero essa vida que você tem. Vamos fechar, gente? E a gente volta rapidinho para a gente hoje continuar aqui dentro desse texto. Então, aqui, vamos ver. Nem sei quantas pessoas tinham. Vamos lá, vamos continuar aqui. 21. É mesmo? Nossa, que bênção. Nem tinha visto tanta gente assim entrar. Glória a Deus. Recorde no frio. Acho que o pessoal hoje bateu o recorde de vir para aula, né? Glória a Deus. Tá chegando aí. Vamos lá, gente. Então, vamos continuar aí. Versículo 4. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, Paulo está dizendo assim, gente, por onde eu passo, eu tenho dado testemunho, eu tenho me gloriado, né? Me exaltado, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra para a gente entender, porque Paulo dizia assim, olha, vocês estão vendo lá a igreja de Tessalônica, o povo lá da Macedônia? Olha como eles estão, mesmo diante de tanta perseguição do Império Romano, mesmo diante de tantos problemas que eles estão tendo naquela região, de mortes, de irmãos sendo mortos, martirizados, passando dificuldades, sendo presos, eles não estão negando a sua fé. Pelo contrário, eles continuam avançando com a pregação do Evangelho. Eles continuam fazendo as reuniões nas casas, eles continuam fazendo os seus encontros de oração, os seus encontros de comunhão, eles continuam avançando com a sua prática de fé, a sua prática de amor, e assim o reino de Deus ia avançando mesmo diante de todas as tribulações. E quando a gente fala de tribulações e de perseguições, não são essas perseguições da internet que a gente vê hoje, né? Que você posta alguma coisa e a pessoa começa a te atacar ali nos comentários, né? Isso aí não passa nem perto, gente, do que realmente vai ser
a perseguição dos últimos dias, né, do anticristo, e nem muito menos a perseguição que esses primeiros cristãos também sofreram na época do primeiro século. Então a gente tem uma concepção de perseguição e de tribulação muito inferior, né, do que aquilo que realmente que muitos cristãos já sofreram ao longo desses 2000 anos aí, mas principalmente nesse primeiro século, onde o Império Romano ele atacou de forma muito brutal, né, os cristãos naquela época. Então, apesar que em toda a época, né, gente, quando você estuda história da igreja, a gente percebe muito isso ao longo desses 2000 anos. Então, ser um verdadeiro cristão e dar testemunho disso, e mesmo diante da morte, você não negar a Cristo e continuar dando bom testemunho e sendo verdadeiro, falando a verdade, né? Vai custar muitas vezes a nossa vida, vai custar muitas vezes alguns benefícios, vai custar várias coisas da nossa vida. Será que nós realmente estamos dispostos a sofrer tudo isso por amor a Cristo, tendo convicção da nossa salvação, e por isso que nós vamos cuidar muito bem da nossa vida espiritual, né, e tudo mais. Então Paulo está dizendo assim, mesmo diante de tudo isso, eu posso me gloriar nesses irmãos de Tessalônica. Então, por onde Paulo chegava, ele falava desse testemunho de vida que esses irmãos estavam dando ali naquela região da Macedônia. E eles já estavam chegando lá embaixo, na Grécia, já em Atenas, né, com esses testemunhos, porque a notícia estava correndo muito rápido a respeito desse testemunho de fé e amor que esses irmãos estavam uns para com os outros ali. Ele diz no versículo 5, tudo isso que vocês estão fazendo aí, né, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Eu vou continuar para a gente entender o que Paulo está falando. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a todos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então Paulo está dizendo assim, gente, quando ele começa lá no versículo 5, falando, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, ele está dizendo assim, ó, tudo isso que vocês estão passando é por causa disso, é por causa dessa perseverança, desse amor, dessa prática de fé, dessa confiança que vocês têm tido, irmãos de Tessalônica, irmãos hoje em Cristo Jesus. É por causa disso que o juízo de Deus, que vai vir com a volta de Jesus, vai retribuir com tribulação aqueles que atribularam vocês, que trouxeram tribulação sobre vocês, e vai trazer alívio sobre aqueles que foram atribulados. Percebem que Paulo está dando um consolo, mas que ao mesmo tempo para eles podia ser algo muito breve, né? Muito próximo, porque lembra que eu falei que eles achavam que Jesus estava voltando por causa da grande tribulação do Império Romano naquela época, por causa do grande massacre, da grande perseguição que estava acontecendo. Eles acreditavam que Jesus estava às portas, que Jesus estava voltando muito em breve, porque era muito forte, gente. Quando a gente lê essa palavra, a gente não tem a real noção do que esses irmãos estavam sofrendo como tribulação, como perseguição. A gente acha que é algo realmente maleável, né? Mas não é. Então, quando a gente olha esse texto, a gente acha que é coisa corriqueira do nosso dia a dia, mas não. Eles estavam sofrendo todo o tempo com martírio, com execuções, com morte, com prisão,
com retaliação, com tribulação. Então Paulo está dizendo, eu estou consolando vocês nesse momento, dizendo que o juízo de Deus vai vir sobre os injustos por causa de tudo isso que eles estão fazendo com vocês. Tenham essa confiança, tenham essa perseverança por causa da palavra de Deus que deixou claro para nós de que Jesus está voltando. Essa é a nossa verdadeira esperança, essa é a nossa verdadeira expectativa. E por causa disso, aqueles que atribularam vocês serão atribulados. Aqueles que fizeram mal para vocês, Deus retribuirá com o mal, porque eles não creram. Porque eles fizeram isso, porque eles não creram no Evangelho. Eles foram infiéis a Deus, eles foram rebeldes com Deus. Então, quando a gente lê esses textos, às vezes a gente até romantiza um pouco, né? Porque, na verdade, a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente acha que Deus é só aquele homem bonzinho, né? Ou é aquele Deus que tem toda a bondade do mundo e que jamais vai lançar no inferno as pessoas. De que, não, Deus é bom, Deus é amor. Não, gente, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é juízo, Deus é justiça. E quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para isso, Paulo está dizendo, não se preocupem, meus irmãos, permaneçam fiéis, porque existe uma esperança de justo juízo. É isso que ele está falando aqui, gente, no versículo 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. Então ele está dizendo assim, por causa de tudo isso que nós estamos padecendo, é que o justo juízo de Deus vai vir sobre os ímpios, sobre toda a impiedade na terra. É justamente isso, essa falta de conversão, essa falta de arrependimento dos ímpios é que vai trazer o justo juízo de Deus sobre a terra. Então, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus também é um justo juiz e que vai retribuir todos aqueles segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, segundo as suas palavras. Então, por isso, nós cristãos precisamos sim nos preocuparmos com a nossa vida em Deus, mas também saber e ter uma expectativa de que Deus trará juízo sobre todos aqueles que nos fizeram mal, sobre todos aqueles que trouxeram tribulação sobre a nossa vida. Mas nós precisamos ser achados irrepreensíveis naquele dia e buscando a santificação. Ok? Então, todo esse texto que eu acabei de ler está falando sobre isso. Paulo está consolando os irmãos de Tessalônica de que eles permaneçam, porque Deus trará o justo juízo sobre toda a impiedade que eles estão sofrendo, sobre toda a tribulação que eles estão sofrendo. É isso que ele fala no versículo 8, que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem, né? Então, o não conhecem a Deus aqui não quer dizer que as pessoas não ouviram, viu, falar sobre Deus. Lembra o conhecer lá que a gente falou? Como é que é conhecer a Deus? É ter relacionamento com Ele. Então, quando a palavra diz aqui, Ele punirá os que não conhecem a Deus, não é no sentido de nunca ter ouvido o Evangelho, é de não ter tido ouvidos para ouvir aquilo que Deus estava falando. Era de não ter se arrependido das suas atitudes, é de não ter tido relacionamento com Deus. Então é disso que a palavra está dizendo aqui para nós. Então, quando ele fala de não conhecer aqui, tem mais profundidade do que simplesmente não ter ouvido o Evangelho. Porque eu acredito que praticamente ninguém, né, na volta de Jesus vai ter essa desculpa de dizer assim, eu nunca ouvi a palavra de Deus, eu nunca ouvi sobre a cruz, eu nunca ouvi sobre o sacrifício de Jesus, eu nunca ouvi sobre quem era Deus. Graças a Deus, essa desculpa os ímpios não poderão falar, porque eles com certeza tiveram tanta oportunidade quanto nós que nos arrependemos e realmente temos buscado esse conhecer a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. Versículo 11. Conscientes disso,
Conscientes disso o quê, gente? Do justo juízo de Deus, de que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras, as suas atitudes. É disso que a palavra está dizendo. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Lembra da obra da fé que fala lá atrás na primeira carta? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Volta lá comigo umas páginas. Capítulo 1, versículo 3. Vamos ler de novo aqui para vocês entenderem por que Paulo de novo relembra os irmãos de Tessalônica aqui. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse trabalho é obra. Lembra que eu falei para vocês? O significado dessa palavra trabalho é obra. Então, o que eles têm demonstrado? Eles têm demonstrado a obra, né? O trabalho que resulta da fé. Então, eu não posso fazer nada para Deus que não venha motivado por uma fé, por uma palavra que Deus tem me dado. Gente, isso aqui tem tanta profundidade a respeito daquilo que você tem feito para Deus no seu dia a dia, o que você tem realizado em prol da salvação do teu próximo, em prol das vidas que estão próximas a você. A obra, o trabalho que resulta da fé. Se nós não estivermos trabalhando para o reino de Deus, baseado em uma palavra que Deus vai nos dando, nós vamos ter um trabalho baseado na força do nosso braço. E muitas vezes por isso que o trabalho, às vezes, não surte o efeito que a gente gostaria que surtisse. Mas nossa, mas eu trabalho a semana inteira na obra de Deus, eu vou para a igreja todos os dias, eu vou para o evangelismo, eu vou para a vigília, eu vou para os cultos, mas nada acontece nem na minha vida, nem na vida daquelas pessoas que eu prego para elas. Opa, vamos parar e refletir e ver se o meu trabalho ele tem resultado da fé. O que é resultado da fé, gente? De uma palavra que Deus tem me dado. Será que o que você tem feito para Deus é resultado de uma palavra que Deus te deu a respeito do que você está fazendo? Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem feito para Deus algo que Deus não falou para você fazer para Ele, não adianta você fazer para Deus, porque não está baseado em uma palavra que Ele te deu para fazer. Vou te dar um exemplo, talvez prático, para a gente entender. Se você hoje decidisse se tornar um missionário e viajasse para a África e fosse ser um missionário na África, pregando o evangelho, louvando a Deus, andando ali para aqueles lugares e falando de Jesus, mas nada acontecesse no sentido de conversão, no sentido de vidas salvas, de quem seria a culpa? De Deus ou sua? Cadê os corajosos? A culpa é minha. Nossa. Sim, então a culpa é nossa. Obrigada, Aninha, isso mesmo, ó, minha. Mas por que a culpa... Não é bom o que eu tô fazendo? Não é um trabalho bom? É, mas nasceu de uma palavra. Deus falou para você por uma palavra mesmo, ó, tô falando Bíblia. Você leu uma palavra e Deus assim falou no teu espírito que você deveria ser alguém que deveria ir para as nações e então pregar o evangelho lá. Você tem convicção desse chamado no seu espírito para fazer isso? Ou você foi porque você acha que é legal pregar o evangelho nas nações
e por isso você chega lá e você se frustra e as coisas não acontecem e você começa a pedir oferta para ser mantido nas nações e aí as pessoas não te mandam ofertas e aí você fica bravo falando que você está nas nações, que você está pregando o evangelho, mas as pessoas não contribuem com o reino de Deus. Gente, eu canso de ver isso acontecer. E não é só no sentido das missões, não. Eu canso de ver crentes, cristãos, frustrados em seus ministérios ou no ministério que ele se colocou porque ele acha que ele é daquele ministério e as coisas não frutificam, as coisas não desenvolvem porque essa pessoa não está trabalhando para Deus resultado de fé, resultado de uma palavra, não é. Ela acha que fazer aquilo para Deus é o suficiente. Por quê? Porque ela acha que... Oi, quem tá falando? Débora. Débora, diga. É porque eles não foram, no caso, não foi debaixo de uma palavra profética de Deus, debaixo de uma promessa de Deus. Debaixo de uma palavra, né? Na verdade, assim, a sua vida de comunhão com Deus... Qual aquela palavra para ele? Não entendi, Débora, a última frase. Deus não liberou aquela palavra, não liberou aquela missão para aquela pessoa. Aquela direção, né? Aquela direção, exatamente. Então, assim, eu preciso ser alguém que precisa primeiro ir para a palavra, estar na palavra, buscar o meu relacionamento com Deus diariamente, e isso vai fazer com que tudo aquilo que Deus deseja da minha vida flua naturalmente por causa desse lugar do relacionamento. Então, entender o chamado tem a ver com eu estou tão conectado, eu estou tão conhecido de Deus e Ele me conhece que eu sei a vontade de Deus para mim. Por que que eu sei? Porque eu estou diariamente com Ele. Então, Ele tem comunicado o seu desejo, a sua vontade para mim e para aquilo que eu tenho que fazer. E aí a coisa flui, a coisa desenvolve, a coisa vai. Por quê? Porque não tem a força do nosso braço, mas tem a direção do próprio Espírito. Tem uma força motivadora do próprio Deus. Então as portas se abrem, as situações acontecem, o dinheiro aparece para manter você lá nas nações, se esse é o propósito de Deus. Então todas as coisas, aí entra aquele versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não só as coisas ruins, que também mas as boas, né? Então assim, a gente precisa entender que quando a igreja ela se movimenta debaixo de uma palavra, de um resultado de fé, então tudo acontece. Por que geralmente as pessoas não querem receber uma palavra, por exemplo, delas serem empresários, de serem pessoas bem-sucedidas, para que isso seja a mola propulsora para um missionário nas nações? Vocês já pensaram nisso? Porque nem sempre vai ter que ter só um missionário. Vai ter que ter alguém aqui em outro lugar trabalhando, ganhando financeiramente para justamente mandar dinheiro para esse missionário. Então existem duas pontas. Existe a ponta de quem vai e existe a ponta de quem Deus chama para ser um grande empresário, para que esse empresário ganhe muito dinheiro, para que ele tenha condições de manter missionários nas missões. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas as pessoas têm a tendência de achar que só quem está trabalhando para Deus é o missionário que está no campo de trabalho. Mas esquece que aquele que ouviu a voz de Deus e está aqui do outro lado, sendo um grande empresário, mas pega todo o valor que Deus coloca nas suas mãos, que ele entende que é para a obra de Deus, para o avanço do evangelho, ele está também trabalhando para Deus. Só que dentro de um resultado de uma palavra, de uma fé que está sendo movida. Eu sei que fui chamada para isso. Deus fala com a pessoa e ela sabe. E por isso que ela opera dentro daquilo. Então é disso que Paulo está falando. Vamos voltar aqui para não sair muito desse contexto.
Mas ele está dizendo aqui no versículo 11: consciente disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Então ele citou o mesmo versículo lá de 1 Tessalonicenses que a gente falou agora, que a obra, o trabalho, precisa ser procedente da fé, da palavra que Deus liberou, disso tudo que a gente está falando até agora. Versículo 11. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo, gente, que quando eu trabalho para Deus, e isso é baseado em uma palavra que Deus deu para mim, o resultado disso é prosperidade em tudo que eu faço. E essa prosperidade tem a ver com tudo, com almas sendo salvas, com pessoas sendo libertas, com o reino de Deus avançando, com a igreja vivendo em amor, com a igreja vivendo em comunhão, com o reino de Deus sendo ativado aqui na terra, com as pessoas vendo que Cristo realmente habita no meio da igreja. Então, as coisas elas tendem a glorificar a Deus, né, através das nossas vidas e vice-versa. Então, se a minha vida ela não está glorificando a Deus para as pessoas que estão de fora, então eu preciso repensar o modo de ser cristão, o modo de ser igreja. Porque é isso que Paulo está dizendo no versículo 12. Assim, se vocês agirem, se vocês trabalharem por causa de uma palavra que Deus deu, se vocês começarem a caminhar segundo uma palavra que Deus deu para vocês, se vocês começarem a estar no lugar certo, na hora certa, da maneira certa, baseado numa palavra que Deus te deu, vocês não vão precisar colocar a força do braço de vocês. E aí o que vai acontecer? Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês. O que as pessoas vão dizer, gente? Jesus está nesse negócio. Por quê? Gente, olha o que esses cristãos estão fazendo naquela cidade. Olha o que aquele crente está fazendo em prol do reino de Deus. Olha como Jesus está sendo demonstrado através da atitude daquela igreja, através daquele corpo de Cristo que está se movendo naquela cidade. Entende o que vai acontecer? Então não é o nome da igreja que tem que ser glorificado, é o nome de Cristo que precisa ser glorificado. As pessoas precisam ver Cristo na igreja, as pessoas precisam ver Cristo dentro de cada cristão, porque se não é isso que está acontecendo, muitas vezes é só marketing, é só propaganda, mas do nome da igreja ou do trabalho que a pessoa está fazendo, mas Cristo não está sendo glorificado. E como principalmente Cristo é glorificado? Através da salvação de vidas. Então, se vidas não têm sido salvas e transformadas pelo poder do Evangelho, Cristo não está sendo glorificado no nosso trabalho. Entende o que está acontecendo? O que Paulo está falando aqui com os irmãos e ensinando e falando e elogiando que isso está acontecendo no meio deles, porque eles estão trabalhando baseado em uma fé que está operando dentro deles. Então, por isso que eles estão avançando, por isso que Deus está conseguindo ser glorificado. Capítulo 2, vamos entrar aqui que eu acredito que eu consigo falar mais um pouco e a gente termina a aula de hoje e semana que vem a gente finaliza 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler o capítulo até o versículo 12 por enquanto, para a gente ver se consegue terminar aqui esse trecho. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Gente, esse texto desse segundo capítulo é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo do que Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque a primeira coisa que está acontecendo aqui nesse momento, por isso que ele escreve essa carta. Os irmãos estão recebendo cartas falsas de alguns falsos profetas, ou de alguns falsos discípulos, ou de pessoas que estão justamente querendo trazer confusão no meio da igreja. Você vê que ele cita isso aqui, né, no versículo 2, ó. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então eles estavam recebendo cartas falsas, ou muitos irmãos estavam chegando com profecias falsas, com palavras falsas, dizendo que Jesus estava voltando, que aquilo que estava acontecendo no Império Romano já era a volta de Cristo. E então Paulo escreve essa carta, essa segunda carta, e ele usa esse trecho da carta para falar: não, irmãos, vocês sabem o que eu já tenho ensinado para vocês a respeito de escatologia. Lembra, gente, de todas as nossas aulas? Quantos sinais, quantas coisas precisam acontecer antes que Jesus apareça nas nuvens. Nós temos muitos sinais e propósitos ainda para acontecer até que Cristo volte. Então não adianta a igreja, eu lembro que uma das aulas eu ainda citei isso para vocês. As pessoas veem, por exemplo, sei lá, a guerra na Rússia, né? Por exemplo, agora não tinha acontecido isso na época da nossa aula, mas se tivesse, a gente começa a olhar nas redes sociais e alguns cristãos começam a dizer assim: a Rússia, o Putin lá é o anticristo, que já está se levantando, e ele é o anticristo que vai se levantar para ser contra, e né, vai começar a grande tribulação e Jesus está voltando. As pessoas sempre vão usar alguns sinais que estão acontecendo na terra para alarmar, para trazer temor, para trazer medo, na verdade mesmo, né, sobre os cristãos ou sobre os menos avisados a respeito da volta de Jesus. E aí as pessoas começam a jogar muitas coisas, né, nas redes sociais e na internet, um monte de fake news e um monte de informações totalmente descabidas, onde o verdadeiro cristão, ele precisa estar olhando para dentro da palavra, e a palavra então vai direcionar ele para dizer o que está acontecendo. Qual é esse sinal que está acontecendo nesse momento? Então, é para isso que a palavra serve. E quem lembra um pouquinho das nossas aulas, sabe que o anticristo, por exemplo, não vai vir daquela região da Rússia, não vai vir dos Estados Unidos. Nós temos um lugar específico para o anticristo aparecer. Então, ou o cristão se volta para a palavra, estuda a escatologia, por exemplo, para conseguir discernir os tempos e as estações, ou a gente vai ficar acreditando em fake news, em notícias erradas, em coisas que não procedem da palavra. Então, por isso que Paulo sempre vai alertar os irmãos para se voltar para a profecia, para se voltar para a palavra, porque aqui está o nosso verdadeiro manual de fé e prática para andarmos em tranquilidade com aquilo que Deus está fazendo.
O cristão não deve estar ansioso, o cristão não deve estar temeroso com nada. Por quê? Porque nós sabemos que nós não somos da noite, aula passada, mas nós somos do dia. Nós estamos sendo cheios cada dia mais do Espírito Santo para conseguirmos discernir tudo o que está acontecendo. E mesmo que a grande tribulação comece, qual é o nosso papel como cristãos cheios do Espírito Santo? Perseverar. Exatamente o que os irmãos de Tessalônica estão fazendo. Mesmo diante de toda a tribulação, vocês não estão negando a fé e o amor de vocês um para com os outros. Por isso que Paulo está dando bom testemunho dessa igreja. Então, no capítulo 2 aqui, ele está justamente trazendo um alerta para os irmãos ali, dizendo, olha, quando eu estava aí com vocês, é isso que ele fala, né, ó, versículo 3, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando da apostasia, e eu coloquei lá no dicionário para vocês, e eu quero muito que vocês comecem a estudar essa palavra, que vocês comecem a gravar o entendimento sobre essa palavra, para que vocês não sejam enganados, inclusive por essa palavra. Muita gente, às vezes, acha que uma palavra que está na Bíblia, ela tem um significado. Por quê? Porque ela não estudou, ela não vai atrás, e ela começa a imaginar coisas a respeito daquela palavra. O que significa apostasia, gente? Olha só o que está lá no dicionário, se vocês estão com ele aí pertinho. A palavra no grego para apostasia é exatamente apostasia, tá bom? Então essa palavra está escrito igualzinho no grego. Apostasia significa o quê? Separação ou divórcio, deserção, repúdio. Então, o que essa palavra apostasia quer dizer, gente? No sentido original do que Paulo está falando, muitas pessoas vão se divorciar de Cristo. Muitas pessoas vão repudiar a Cristo. Muitas pessoas vão tirar a aliança do dedo, ó. A noiva, né, de Cristo, como todo mundo diz que nós somos, a igreja, né, é a noiva, muitas vão repudiar a Cristo, muitas vão se divorciar de Cristo, vão se separar, né, vão decidir viver a sua vida divorciado de Cristo. Será que a gente está vendo um pouco disso já? Mas no final dos tempos isso vai aumentar muito. Essa questão, desculpa o termo aqui, que eu nem gosto de usar e não quero criar polêmica aqui, mas essa questão dos desigrejados, isso é terrível no meio cristão, achar que estar dentro de casa, achar que estar fora do contexto igreja vai fazer com que você seja salvo. E eu não estou falando de salvação, eu estou falando assim, existe uma promessa, existe uma palavra para que o corpo de Cristo esteja unido para a volta de Cristo, ok? Se Deus criou a igreja como ela é, no sentido de ser corpo de Cristo, é porque eu preciso ter comunhão. Agora, não vou levantar o tema aqui porque não vai dar tempo, mas assim, eu não estou falando com isso que essa questão de estar fora de uma igreja, parede, diga que você não está em comunhão com o corpo de Cristo, ok? Porque o contrário também é verdadeiro. Eu conheço muita gente que está dentro de 4 paredes e está divorciado de Cristo há muito tempo, tá bom? Então não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é assim, eu preciso estar ligado ao corpo, comunhão, eu preciso estar junto com aquilo que Deus está fazendo no corpo de Cristo. Eu não posso estar isolado como cristão, eu preciso estar no meio do corpo, ok? Então, muito cuidado com esse termo desigrejado, muito cuidado com essa questão de apontar o dedo, né, para os irmãos que muitas vezes não têm esse lugarzinho para congregar, mas está aí tendo comunhão, fazendo a obra de Deus, num corpo de Cristo, que muitas vezes não é aquele tradicional que a gente fala, né? Porque se nós olharmos para a igreja primitiva, a gente vai ver uma forma de congregar muito diferente da que nós temos hoje, tá bom? Então por isso que eu tô falando, muito cuidado com essa questão de falar de ser igreja, congregar como igreja no sentido do século 20 e 21, que é esse formato de um templo com paredes, com altar, com música, nada disso. Nós não tínhamos isso no primeiro século e era uma igreja, ok? Então ser corpo de Cristo tem mais a ver com comunhão, com estar ligado uns com os outros em amor e com muitas coisas mais, tá bom?
Semana que vem a gente volta para esse texto do capítulo 2, mas Paulo está dizendo a respeito de tomar cuidado com essa questão de achar que nós já estamos nos últimos dias dos últimos dias, quando na verdade nem começou os últimos dias dos últimos dias, ok? Nós precisamos batalhar pela nossa fé, precisamos buscar a santificação, porque quando esse tempo começar de verdade, nós vamos estar preparados espiritualmente, emocionalmente e com o nosso corpo totalmente irrepreensível para a volta de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem chamar aí depois que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Vamos orar. Alguém quer orar de forma sem precisar falar o nome aí? Ou para eu descansar um pouquinho? Amém. Ô, glória, pastor Toninho tá aí. Aleluia. Desculpa, pastor, não tinha reparado. Pode orar por nós, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos aqui mais uma vez, Senhor, agradecer a sua bondade, meu Deus, de nos favorecer pela tua palavra. Queremos se apropriar desse estudo também, Senhor. Pedir perdão, sim,